Olá, pessoal! Essa semana estudaremos função de segundo grau com aprofundamento em gráficos. Primeiro, relembrando, toda função de segundo grau se apresenta na forma a vezes x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo que a, b e c são chamados de coeficientes e são representados por valores numéricos. Toda equação, ela possui uma característica própria na formação de gráficos. Para a equação de segundo grau, o gráfico será representado por uma parábola. Parábola é esse formato aqui, ó. Tá? A equação do primeiro grau é uma reta. Geralmente, dois pontos encostam na reta x, por isso dizemos que possui duas raízes. Toda parábola possui um ponto de virada chamada de vértice. O vértice vai ser esse momento, né? Onde o corpo está descendo e ele passa a subir. Esse é o ponto de virada. Ou está subindo e passa a descer. É o ponto de virada. Também chamado de vértice. Como todo ponto, o vértice possui coordenadas em x e em y. Para calcular a coordenada do vértice, nós temos duas equações. Para achar o ponto x, o ponto que ele está batendo na reta em x, faremos menos b dividido por 2a. Lembrando que o b está aqui e o a está aqui. Para acharmos o valor de y no vértice, faremos menos delta dividido por 4a. Lembrando que o delta nós encontraremos através da equação b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, já vista na aula anterior. Analisando os coeficientes da equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, temos que, se o valor de a for positivo, for maior do que zero, a concavidade da parábola será para cima, então o vértice ficará num lugar muito baixo, por isso chamamos de valor mínimo. Então, aqui como exemplo, nós temos o a maior do que zero, concavidade, que é esse espaço, esse vazio, estará com a boca voltada para cima, e o ponto mais baixo é o chamado vértice, por isso é chamado de valor mínimo. Se A for menor do que zero, ou seja, negativo, a concavidade será para baixo, então o vértice estará num lugar alto, por isso chamamos de valor máximo. Então, aqui, o A é menor do que zero, ou seja, negativo, concavidade voltada para baixo, então o vértice estará lá em cima, por isso vai ser chamado de valor máximo. Depois de calculado o delta, nós temos três situações que precisamos analisar. Se o delta der um valor positivo, nós teremos duas raízes reais e distintas. Vale lembrar que ele não precisa ser um número exato de uma raiz quadrática, ele precisa apenas ser positivo. Se o delta for igual a zero, só voltando aqui, se o delta for maior do que zero, nós teremos, então, duas situações aqui, olha, com a concavidade voltada para cima, né, a boca voltada para cima, ó, ele encosta nesse ponto em x e nesse ponto em x, então, ele tem duas raízes. Aqui, concavidade voltada para baixo, encosta nesse ponto em x e nesse ponto em x, então, tem duas raízes. Se o delta for igual a zero, nós teremos apenas uma raiz. E aí, como que ele se apresenta no gráfico? Ou dessa forma aqui, onde o vértice está batendo exatamente num ponto, e aqui, né, com cavidade para baixo, o valor de A negativo, mas também com um ponto encostando aqui no eixo de x. Se o delta for menor do que zero, nós não teremos, aliás, nenhuma raiz, ou seja, o ponto aqui, o vértice, não vai encostar na reta de x. Nós também poderemos ter essa situação aqui, olha. Temos um gráfico aqui, né? Aqui com x, aqui com y. E nós podemos ter, por exemplo, um gráfico dessa forma. O vértice não está encostando na reta de x, ok? Como exemplo, nós temos y igual menos x ao quadrado mais 7x. Então,
para que nós analisemos os pontos A, B e C. Primeiro, o que ele pede? Ele pede para que encontremos a altura máxima, ou seja, o valor dele no Y vértice, que é o ponto mais alto. Aqui, olha, ponto mais alto, e ele vai bater em Y. Porque se fosse em X, nós chamaríamos de deslocamento horizontal. Para encontrarmos o Y vértice, nós precisamos calcular menos delta dividido por 4A. Então, primeiro, vamos conhecer A, B e C. Como? Nós sabemos que a fórmula é AX ao quadrado mais BX mais C igual a 0. E a fórmula que ele deu foi menos x ao quadrado mais 7x igual a y. Então, o que nós faremos? Quem está no lugar do A é o menos. Quem está no lugar do B é o 7. E no lugar do C nós não temos ninguém. Ou seja, o A valerá menos 1, o B valerá 7 e o C valerá 0. Substituindo, agora precisamos conhecer o delta para substituir aqui. Então, delta vai ser igual a B ao quadrado. O B vale 7, então vai ficar 7 ao quadrado, menos 4. 4, o valor de A é menos 1. E o valor de C é 0. Delta igual a 7 ao quadrado, 49. Menos com menos, mais. Mais com mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. Assim, encontramos que o delta vale 49. Por fim, nós vamos calcular o y vértice através da fórmula menos delta dividido por 4 vezes A. Y vértice igual menos da fórmula, o delta vale 49 dividido por 4 vezes o A. O A vale menos 1. Teremos y vértice igual menos 49 dividido mais com menos 4 vezes 1, 4. Y vértice menos com menos mais 49 dividido por 4. Vou fazer aqui, ó, 49 dividido por 4. 1 vezes 4, 4, sobra nada, abaixo 9. 9 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8, sobra 1. Coloco 0, vírgula. 2 vezes 4, 8, sobra 2. Coloco 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Então, o resultado será 12,25. A unidade que ele pediu no exercício foi metros. Nos exercícios dessa semana, pede-se, no exercício 1, calcule f de x igual x ao quadrado menos 13x mais 42 igual a 0. Calculando com x nos valores de menos 2, menos 1, 0, 2, 0, 1 e 2. Construa uma tabela e esboce o gráfico. Então, vocês farão uma tabela para conhecer o valor de y em função do valor de x. Então, teremos aqui a função f de x igual a x ao quadrado menos 13x mais 42. Com isso, será conhecido o valor de y, com valores de x já pré-estabelecidos. Então, o valor de x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Como que vai ser feito? F de x, aliás, f de menos 2, igual menos 2 ao quadrado, menos 13 vezes 2, mais 42. Realizo o cálculo, assim encontro o valor de y. Sempre onde houver x, nós vamos substituir pelo novo valor que ele está pedindo. Então, para fazer o f menos 1, f de menos 1.
x ao quadrado, no lugar de x, vou colocar menos 1. Ao quadrado, menos 13 vezes, aqui, 13 vezes menos 1, mais 42. Lembrando de sempre resolver potenciações primeiro, depois as multiplicações e, por último, as somas e subtrações. E assim vamos encontrando os valores de y. Depois, para esboçar o gráfico, faz uma reta em y, uma reta em x. X, y. Coloca os valores de x, coloca os valores de y. Se tiver valores negativos, coloca também os valores negativos e vai associando os pontos. Aqui vai dar um valor, então, vai colocar o valor de menos 2 em x, reta de x, menos 2, e vai unir com esse ponto. Vamos dizer que deu nesse ponto aqui. Vai unir. E assim forma o primeiro ponto. E vai fazendo os outros pontos até achar todos os pontos que abrangem aqui, ok? O exercício 2 pede, considerando-se a função real f de x igual menos 2x ao quadrado mais 4x mais 12, determine o valor máximo dessa função. O valor máximo será o vértice. Para achar o vértice, nós precisamos calcular o xv e o yv. O xv calculamos através de menos b dividido por 2a, o yv menos delta dividido por 4a. Logo, primeiro vai encontrar o valor de a, b, c. Depois, vai encontrar o valor de delta. E, por último, substituir nas fórmulas de vértice. E assim, vai calcular o ponto onde está o vértice. Tudo bem? Para o exercício 3, ele pede quais os pontos do vértice e da função definida por f de x igual menos x ao quadrado mais 4x menos 5. Novamente, ele pedindo os pontos do vértice, o xv e o yv, são as mesmas fórmulas, menos b dividido por 2a, menos delta dividido por 4a. Mesmos passos, vai encontrar a, b e c, depois vai encontrar o valor de delta, por último, substituir nas fórmulas. O que é importante lembrar? O sinal de negativo da fórmula é da fórmula. Se tiver um valor negativo no b, tem que trazer o valor negativo. Nesses dois casos, o b será positivo, mas se em algum outro exercício tiver o valor de b negativo, eu tenho que ficar com o menos da fórmula e o menos do b, e assim fazer jogo de sinal. Qualquer dúvida, estou à disposição nos canais de comunicação. Obrigada.